Meu nome é Moisés Soares, eu sou hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje vamos dar continuidade ao hematodos, na série Plaquetas. Então, hoje o tema é quais as doenças que cursam com um aumento das plaquetas, né? Então, na verdade, primeiramente, o importante é você definir o que é plaqueta alta, né? O que a gente chama de trombocitose ou trombocitemia, né? Então, as plaquetas altas são definidas quando a contagem das plaquetas, né, estão acima de 450 mil por milímetro cúbico. A gente vê isso no hemograma, né? E quais são os sintomas associados com o aumento das plaquetas, né? Então, principalmente, que está destacado aí, são as tromboses, né? Seja das veias ou das artérias. Então, as plaquetas, elas são responsáveis por iniciar o nosso sistema de coagulação e formar os trombos de plaquetários, né, que controlam os nossos sangramentos. Então, quando você tem muita plaqueta na circulação, acaba aumentando o risco delas serem ativadas e gerar trombose, né, seja na veia, seja na artéria, né? E além disso, essas plaquetas, em grande quantidade, elas acabam causando fenômenos vasculares, né? O que são esses fenômenos vasculares, né? Acabam induzindo mesmo alterações na musculatura do vaso, gerando sintomas, como por exemplo, como está ilustrado na figura, uma condição chamada de eritromelalgia, que é quando você tem uma vasodilatação, ou seja, os vasos ficam dilatados na circulação, principalmente nas mãos, nos pés, e você tem esses sintomas aí de vermelhidão nas mãos, com dor, bastante sintomas pelo paciente, né? Isquemia, né, que é faltar o sangue também, o sangue não chegar direito nos dedos, né? Isso aí pode acontecer. Cianose, que é aquele sintoma de roxidão, né? Fica bem vermelho e arroxeado as extremidades. E enxaqueca também, que é um fenômeno vascular, também pode acontecer com o aumento das plaquetas, que é dor de cabeça, com características específicas, né? E raramente, na verdade, a gente vê isso com as plaquetas baixas, obviamente, né? Quando está a contagem baixa, mas quando a plaqueta está muito elevada, com quantidades muito altas, é muito raro isso acontecer, mas pode gerar sangramento. Na verdade, a gente vê isso mais quando as plaquetas estão acima de 1 milhão, né? Ou acima de 1 milhão e 500. Então, essa condição chama síndrome de von Willebrand adquirida. Existe uma proteína no sangue que está associada à formação do coágulo. Quando você tem muita plaqueta, acaba consumindo essa proteína e que ela é importantíssima para poder formar o coágulo sanguíneo. Então, essas plaquetas em demasiada quantidade consomem essa proteína e acaba aumentando o risco de sangramento, né? É uma condição meio paradoxal, né? Confusa, mas acaba acontecendo quando as plaquetas estão muito elevadas, geralmente acima de 1 milhão. E quais são as principais causas, né? O que pode levar a um aumento das plaquetas, né? Então, as duas causas principais que estão primeiro na lista aí, a primeira de todas é a deficiência de ferro, que a gente chama de ferropenia. Então, deficiência nutricional mesmo, de ferro nutricional ou por sangramento crônico, acaba de uma forma compensatória aumentando a contagem das plaquetas. Uma condição muito comum, deficiência de ferro, principalmente na infância, e geralmente você repondo ferro, né, geralmente por via oral, acaba normalizando a contagem das plaquetas. Quadros inflamatórios ou infecciosos crônicos, né, pacientes que têm doenças, por exemplo, reumatológicas, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, que tem inflamação crônica, acaba aumentando também a contagem das plaquetas por um mecanismo reacional. Essa inflamação acaba estimulando a medula a produzir uma quantidade maior de plaquetas. Uso de remédios, né, uso de medicamentos, principalmente a adrenalina, vincristina, que é um tipo de quimioterapia, o atra também, que é um derivado de vitamina A que a gente usa na hematologia, pode aumentar as plaquetas. Então, sempre revisar o que o paciente está tomando de remédios, é importante. A ausência do baço, isso é muito importante, porque o baço ele é um grande santuário, um grande reservatório de plaquetas, né? Então, quando você tira o baço por qualquer motivo, por exemplo, que a gente chama de esplenectomia, né, que é a cirurgia de retirada de baço, realmente a gente vê o aumento das contagens das plaquetas. Assim como a ausência congênita, tem crianças que nascem sem o baço, é um defeito realmente da formação do feto e acaba aumentando também a quantidade de plaquetas no sangue, né? E por fim, na verdade, aí a gente entra nas raridades, né, que são as doenças próprias da medula, que a gente chama de doenças mieloproliferativas, né? Então são doenças que, na verdade, são cânceres da medula, que acabam aumentando a formação das plaquetas, né? A produção de plaquetas, como por exemplo, a principal aí, a trombocitemia essencial, que é uma doença que a gente vê
exclusivamente, praticamente, o aumento de plaquetas no sangue. A policitemia vera, a mielofibrose primária, a leucemia mieloide crônica também são condições que podem estar associadas com o aumento das plaquetas, né? Falando um pouquinho da trombocitemia essencial, que é um câncer da medula que cursa principalmente com o aumento isolado das plaquetas. A gente pode ver aí um esfregaço, né, uma lâmina do sangue com bastante plaquetas, são essas estruturas pontiformes, aí, estão até circuladas. A gente costuma ver muito menos, e quando você tem essa doença, geralmente tem uma elevação muito expressiva das plaquetas, né? Então, é um câncer da medula, é uma doença rara, a gente não costuma ver muito na nossa prática clínica, mas é uma doença de idoso, né? A maioria dos casos são pessoas acima de 60 anos de idade, né? Após a 7ª década de vida. Então, essa doença acontece em mutações na medula, principalmente desses genes que estão descritos aí, que é o gene da JAK2, a calreticulina, a trombopoetina, que acabam sofrendo mutação e a medula passa de forma independente, sem estímulo nenhum, a produzir uma quantidade muito expressiva de plaquetas, né? E aí já começa a gerar sintomas, né? Seja os sintomas constitucionais, que a gente chama que é fraqueza, indisposição, pode dar suadeira à noite, e assim como as tromboses, né? Essa doença é muito comum acontecer trombose, né? Seja da veia, seja da artéria, e é geralmente com essas tromboses que a gente acaba chegando ao diagnóstico dessa doença, que é uma doença rara, né? Então, essa é uma doença que merece destaque nessa aula de aumento de plaquetas, porque é uma doença que cursa com aumento das plaquetas isoladamente e tem que ser pensada quando você vê o hemograma com aumento de plaquetas, né? Então é isso, obrigado. Seguimos para o próximo episódio.